que, por favor, se compadeçam do pobre herói brasileiro Eduardo Bolsonaro. Ele está morando nos Estados Unidos, passando dificuldade financeira e dormindo num colchão inflável. Mariana Jaques, muito obrigado pela presença, artista plástica mineira Mariana Jaques. Gente, então esse menino que está passando muita dificuldade, ele acaba nos dando um tranco na cabeça, porque o Eduardo Bolsonaro, apesar de estar passando muita dificuldade nos Estados Unidos, ele sabe muita coisa de direito internacional. Então vamos ouvir o Eduardo Bolsonaro dando aula para os ministros do STF aqui no Brasil, lá dos Estados Unidos, de um colchão inflável. O Eduardo Bolsonaro manda aula de direito internacional para os ministros aqui no Brasil, e eu gostaria até de comentar que direito internacional é o assunto no qual eu realizei o mestrado em direito. Mas vamos lá. Quando o Alexandre de Moraes impede essas empresas de virem ao Brasil, que fala o seguinte, pode vir no Brasil, mas tem que bloquear o Terça Livre, Aula dos Santos, esse ou aquele, o Alexandre de Moraes ele está invadindo a competência norte-americana. E já tem ação nos Estados Unidos sobre isso também, né? Movida por advogados do Donald Trump. Olha a briga que o Alexandre de Moraes está comprando. Além do Elon Musk, né, da detenção do Jason Miller, tem essa briga aí contra o Trump. Quando o Alexandre de Moraes manda prender uma cidadã americana por conta de tweets que ela deu a partir do território norte-americano, isso também é uma invasão de competência. Então, a batata do Alexandre de Moraes está esquentando. E isso ocorre, é clássico. Todo ditador, antes de cair, ele cai por quê? Porque ele se acha todo poderoso, ele não enxerga limites, ele faz o que ele quiser. E o Alexandre de Moraes tem uma sede de vingança, uma sede de derrubar, né, esse movimento liderado pelo Jair Bolsonaro, que transcende a cognição dele, que vai além de um senso padrão, de um senso comum, para dizer, olha, eu sou juiz do Brasil, mas o meu poder vai até aqui. Ele não conhece isso, ele vai além e extrapola. E graças a Deus, assim é. Então, essa coleção de inimigos dele é o que certamente vai sujeitar ele a receber essas sanções. Quando Alexandre de Moraes recebe essa sanção, é um recado claro para o establishment de Brasília. E aí, você vai dar o argumento, você vai dar a pressão, né, associada às pessoas na rua, porque se ninguém for pra rua, esqueça. Isso é uma pauta que vai durar 1-2 dias de imprensa apenas, e a gente está vendo mais de ano as pessoas reclamando da anistia, então vai seguir adiante. Então, as pessoas na rua e essa força vindo de cima, você certamente vai ter um presidente da Câmara, um presidente do Senado, que vai olhar para o STF e vai falar, ministros, todo respeito, mas não dá para seguir no mesmo caminho do Alexandre de Moraes. Vamos colocar anistia e vamos acalmar os ânimos? Vamos segurar um pouquinho esse ímpeto? Vamos voltar a ser juiz da Suprema Corte? Vamos voltar a ter uma harmonia entre os poderes? Então isso tudo tá nesse jogo aqui que a gente está jogando. Então, Borgo, finalizando e resumindo, primeiro passo, 1 milhão de pessoas na rua para justificar, né, que a Casa do Povo tem que votar essa matéria, botar pressão nesse caldeirão. E o segundo é agir, né, com todos os mecanismos possíveis, né, legais que estejam nas nossas mãos, para que a gente bote a pressão suficiente e paute essa anistia. A gente precisa virar essa página na história do Brasil. Quando o Alexandre de Moraes impede... Olha só, gente, a primeira coisa que eu estou tentando entender é qual a relação do Alexandre de Moraes com as empresas que estão bloqueando o Alan dos Santos e etc. e a anistia. Vocês repararam que o Eduardo Bolsonaro, doutor em Direito Internacional, ele está criando uma ligação de empresas e do Trump processando o Alexandre de Moraes, um monte de coisa acontecendo com o Alexandre de Moraes e aí no final das contas, anistia. Como assim? Então mostrar para o Trump, mostrar para o mundo inteiro que o Alexandre de Moraes é do mal, para pautar a anistia. É claro que é para pautar a anistia, né? Porque ele sabe que se tiver impeachment do Alexandre de Moraes, o processo continua nas mãos daquele próximo ministro que o Lula indicar. Ele sabe que tirar o Alexandre de Moraes não vai necessariamente interromper os processos que eles estão respondendo. Mas eu queria dizer para vocês que o Bananinha, talvez ele precise estudar a lei de introdução ao direito brasileiro. Na lei de introdução ao direito brasileiro tem várias normas de competência e essas normas de competência, elas obviamente se referem ao solo nacional. O Alexandre de Moraes, usando a lei brasileira, ele pode sim interromper plataformas estadunidenses que queiram se estabelecer no Brasil
se elas forem desobedecer a ordem de bloquear o Alan dos Santos. O Alan dos Santos cavucou motivos e por esse motivo ele está bloqueado. O Alexandre de Moraes, ele tem sim o direito de emitir uma ordem de prisão contra uma pessoa de fora do Brasil num crime que produza efeitos no Brasil ou em cidadãos brasileiros. Aí eu tenho que trazer exemplo para vocês que não entenderam muito bem como que é. Vamos lembrar da história do processo contra o Neymar. No processo contra o Neymar, tratava-se ali de um brasileiro e uma brasileira e um ato que aconteceu fora do Brasil. Então, competência de quem? Competência da justiça brasileira. Se o ato fosse julgado primeiro na Espanha, beleza, prevalece a competência da Espanha. Mas como o ato foi julgado pela justiça brasileira, competência da justiça brasileira. Qualquer crime cometido contra um brasileiro, ele, se não for... Aí existe a norma da perpetuação da jurisdição, com exceção do presidente da República. Crime cometido contra o presidente da República, aí indiferente do que o país onde o crime aconteceu, indiferente do que acontecer. Olha, aconteceu um crime contra o Lula, por exemplo, na Espanha. Mesmo que a Espanha condene o cara lá, o cara continua sujeito à condenação no Brasil. Mas fora isso, é um crime contra cidadão brasileiro. O Brasil, se for o primeiro juízo a estabelecer um processo contra o criminoso, tá aí. Esqueci o nome, mas é perpetuação de jurisdição. Existem vários, no direito internacional, e nessa situação relacionada ao estabelecimento da competência, existem várias as possibilidades para que o juiz do Brasil julgue uma pessoa que cometeu um crime fora do Brasil. Principalmente se a vítima for brasileira. Se o criminoso for brasileiro e o Brasil conseguir trazer o criminoso para cá, o Brasil não vai extraditar, é o Brasil que vai julgar. Então toda baboseira que o Eduardo Bolsonaro está falando é uma baboseira que pode até funcionar na cabeça dele entre os bolsonaristas, mas no direito não.